Estou adoçando, concordando com o professor de Marcão. Realmente, tem muitas pessoas que acreditam que você lá vê a gravura apenas como reprodução. Isso significa é apenas uma maquininha para reproduzir, para tirar mais uma cópia. Mas não sabemos muito bem quando começamos a trabalhar dentro do ateliê. Começa um outro tipo de comportamento perante a superfície, seja madeira, seja metal, seja pedra. Ele acaba se envolvendo esse lado criativo. Então vai deixar de ser somente uma matriz para se reproduzir. Entende? Então esse envolvimento artístico, esse envolvimento criativo, que vai melhorando a qualidade do trabalho de cada um. Não é apenas só desenhar e imprimir, fiz 10 cópias. Não é por aí, eu acho. E outra coisa que a maioria das pessoas confundem, quando falam em gravura em pedra, eles acham que pegam uma goiva, um prego, né, um metal qualquer, pega uma reta, vai gravando como se fosse na época de Idade da Pedra. Está totalmente, como chama, errado. Como o Marcão tinha dito, que nós podemos dividir basicamente em 3 categorias. Gravura em relevo, tradicionalmente nós usamos a madeira. Gravura em côncavo, podemos usar cobre, latão, zinco, metal. Mas a litografia é um pouco diferente, porque não existe relevo, não existe incisão direta na superfície. E como acontece isso? O homem que inventou a litografia no final do século XVIII, eu repito, no final do século XVIII, porque tem um livro que diz que foi inventado no ano 1796. Tem outros livros que dizem que foi 1798. Isso eu vou definir no final do século XVIII. Então o que acontece com a litografia é uma coisa simples. É o resultado da incompatibilidade entre 2 substâncias, água e gordura. Onde a gordura repele a água e onde a água repele a gordura. Então esse processo evoluiu de tal maneira que estamos com 200 e poucos anos da invenção da litografia, que deu origem na impressão offset. Nós desenhamos com materiais gordurosos, não precisa cavar, não precisa fazer um buraco na pedra. Desenhamos com os materiais que contêm substâncias gordurosas e depois entramos no processo de gravação. A gravação é totalmente química. Então, onde não há desenho, se tornam as áreas hidrófilas. Onde tem um desenho, ainda mantém as áreas gordurosas. Para imprimir, para obter a impressão litográfica, nós umedecemos a pedra com água comum. E logo depois nós entintamos com a tinta gráfica, que é material gorduroso. Então, onde não tem desenho, absorveu a água, e logicamente essa área repele a gordura. E onde tem um desenho, isso significa, onde tem gordura, vai receber a tinta. E assim sucessivamente. Eles vão ter a parte didática. Fale um pouco também sobre o uso de uma outra matriz para se trabalhar com além da impressão do preto, uma outra cor. Tá bom. A litografia é uma coisa impressionante. O que você imaginar, você consegue fazer. Tá? Desde a imagem fotográfica e até uma imitação de água forte
a reprodução de pinturas pinceladas largas e as cores variáveis que vocês quiserem. Né? Só isso. Um ponto importante que eu estou falando é essa ideia de que só a gravura com de reprodução não é tão fundamental. Ele é uma consequência do processo, mas ele tem características próprias, né? Quer dizer, quando você usa uma madeira específica, uma madeira mais ou menos consistente, quando você trabalha com um outro processo de gravura metal, seja uma forte, ponta seca, água tinta, cada processo, né, analisa a mesma coisa, se você usa tuche ou creon ou fixa de um modo ou de outro, nos faz as possibilidades de cada processo. Eles têm características próprias que vão te dar resultados, né? E que, de certa forma, você vai ter assim, uma correspondência, você vai se identificar mais, né, um gravador com um outro processo. Você vai gostar mais de um outro processo, vai eleger, pelo menos num período determinado de tempo, aquele processo como sendo que você gosta mais de fazer. Pode ser que adiante você entre em outro processo, entre em outros meios técnicos de fazer gravura e vai começar a descobrir aquelas possibilidades do seu trabalho. Né? Então, isso significa que é um mundo muito amplo. Cada processo em si, mesmo a estilogravura, que é a mais simples e aparentemente a mais, vamos dizer, mais fácil de todas, ela é um processo muito vasto, muito amplo, no sentido de explorar possibilidades, né, de cada um. Então, de repente, você passa a vida inteira fazendo só estilo e vai morrer sem ter concluído todas as possibilidades do seu trabalho, das suas pessoas. Então, é isso aí que vai ter um dado fundamental no processo de gravura. Ele é muito rico e muito amplo. E que você vai mostrando e vendo resultados e especificidades de cada meio, cada material que você usa. Então, é algo assim infinito. Acho que esse é que atrai mais, talvez, os gravadores. Eu particularmente, eu acho que o curso de gravura tem pouco tempo, muito pouco tempo.